Amém, queridos? Atos 16. Nós vamos ver Atos 16, a partir do versículo 11. Queridos, versos 11 a 15. Nos diz assim a palavra do Senhor. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Vamos orar. Pai, nós pedimos ao Senhor que Tua graça seja sobre nós e que a Tua palavra, Pai, possa encontrar o nosso coração e cumprir o propósito do Senhor em nós, para a glória do Teu nome. Amém. Louvado seja Deus. Amém, queridos irmãos? Estamos aqui, queridos, diante de uma situação, de um relato interessante, né? Paulo e seus companheiros, Silas, Timóteo, estavam ali na segunda viagem missionária. Uma viagem que ocorreu aí em meados de 49 a 52 depois de Cristo. Filipos era uma colônia romana. E vocês observam no texto que eles chegaram em Filipos e ficaram ali muitos dias. Isso quer dizer, talvez 3, 4 dias. Não se sabe ao certo, mas não deve ser muito mais do que isso. Por quê? Porque no primeiro sábado, depois de terem chegado, eles buscaram um lugar para orar. Eles ficaram alguns dias, e assim que chegou o dia de sábado, eles quiseram encontrar um lugar de oração. O que quer dizer um lugar de oração? Um lugar preparado, designado, separado para oração. O que isso quer dizer para nós é que tudo indica que em Filipos não tinha uma sinagoga. Porque eles não encontraram esse lugar de oração na cidade. E uma curiosidade, para vocês terem uma noção, é que para ter uma sinagoga, você dependia necessariamente de ter 10 homens judeus no lugar. Então, não ter uma sinagoga ali, pode ser que em Filipos tinha muito poucos judeus. E por isso não havia se instalado ali uma sinagoga. E o texto nos faz saber que, procurando um lugar de oração, eles acabaram saindo da cidade e foram para a beira de um rio. E chegando na beira desse rio, eles encontraram algumas mulheres que ali estavam. E essas mulheres estavam reunidas para a oração. Estavam reunidas para orar. Certamente, e podemos imaginar que haviam homens também aí. Mas o texto destaca que ele encontrou algumas mulheres
Quero dizer que pode ser que havia homens judeus na cidade, mas não o suficiente para ter uma sinagoga. Então, quando eles chegam ali, eles encontram algumas mulheres que estavam ali para orar. E o texto nos mostra, queridos irmãos, que eles começaram a conversar. Olha só isso. O texto nos diz aqui exatamente no versículo 13, depois, no sábado saímos da cidade, fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Então, procuraram um lugar de oração e encontraram esse lugar aonde? Na beira do rio. O que disse que tinha um lugar ali? Pessoas reunidas. Aí eles identificaram, aqui é um lugar para orar. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Queridos irmãos, observemos bem uma coisa. É nesse momento que eles se assentam, começam a conversar com as mulheres que ali estavam, que vai se destacar o nome de uma dessas mulheres, chamada Lídia. Porque relata-nos o texto que uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Essa referência de uma mulher temente a Deus, o que significa? É que Lídia não era uma mulher do povo judeu, mas era uma mulher que tinha apreço pelo Deus de Israel. Portanto, uma mulher que apreciava aquilo que os judeus faziam e praticava as orações. Ela temia a Deus. Ela não fazia parte do povo judeu, mas era uma pessoa que buscava o Deus dos judeus. Queridos irmãos, então veja, não era oficialmente da religião judaica, mas se interessava na fé e na adoração do Deus de Israel. Ela era natural de Tiatira, uma das igrejas que depois recebe uma carta no Apocalipse. Ela era uma vendedora de tecido púrpura. Esse era um tecido de altíssimo valor. Era uma preciosidade. Então, significa que pode indicar aqui que se tratava de uma mulher de bom poder aquisitivo e de influência na cidade. E quando termina o texto, ela convida os discípulos para hospedarem na casa dela, o que significa então que ela era a dona da casa. Era uma mulher de posse e que era a dona da sua própria casa. Não relata aqui que ela tinha um marido. Enfim, o texto nos conta, e esse é o ponto principal, que essa mulher era uma das que estavam ouvindo a palavra que estava sendo pregada. Agora note, irmãos, o que vai nos dizer o texto. Depois de falar que a mulher era uma vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, nos afirma o texto que o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Nós vemos aqui, irmãos, um ato divino. Enquanto ela nos ouvia, disse o texto, o Senhor lhe abriu o coração. Uma primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, meu irmão, é para a importância de ouvir e meditar na palavra de Deus. Você percebe que enquanto ela estava ouvindo a palavra, Deus operou no coração dela. Meu irmão, todas as vezes que você está lendo a Escritura, todas as vezes que nós estamos aqui no culto, refletindo na palavra de Deus, e você está atento à palavra de Deus, o que acontece é que não é aqui um ambiente simplesmente natural. Deus fala no nosso coração quando a palavra dele está sendo ministrada. Deus move o nosso coração. Não é uma palavra vazia, é uma palavra de Deus.
E Deus opera em nós quando nós estamos meditando nela. É uma palavra poderosa. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração. Observe bem que Lucas, que foi quem escreveu Atos, ele está deixando claro para nós que o ato da salvação dessa mulher não é atribuído a Paulo que estava pregando, mas é atribuído ao próprio Senhor que abriu o coração dela enquanto Paulo pregava. Percebe isso? Porque a salvação, irmãos, não é uma obra humana. A salvação não aconteceu só porque Paulo estava pregando, ou só porque Lídia estava ouvindo. A salvação aconteceu porque Deus operou no coração de Lídia enquanto Paulo pregava a sua palavra. Percebe isso? Então veja, o homem é incapaz de se salvar. A salvação, ela é uma provisão da misericórdia de Deus para com os perdidos. Deus quer salvar os perdidos. Então a salvação é uma provisão dele. Deus interviu e deu a Lídia um coração receptivo à palavra e deu a ela o dom da fé. Deu a ela a condição para que ela pudesse, ao ouvir aquela palavra fazer um efeito no coração dela. Você já se perguntou alguma vez por que algumas pessoas ouvem a mesma palavra? Uns são quebrantados e outros não. Se a palavra é a mesma. Deus interviu e deu a Lídia um coração receptivo à palavra. O coração humano, irmãos, por natureza, está fechado. O que significa isso, irmãos? É que se Deus não tocar em nosso coração, a gente não vai ouvir. A gente não vai ouvir. Quando Lídia recebeu essa capacitação de Deus, ela pôde então responder às palavras que ouviu. Lembremos-nos que o próprio apóstolo Paulo registra isso. Em Efésios capítulo 6. Que a palavra é a espada do Espírito. A gente ouve a palavra de Deus e o Espírito Santo, por meio dessa palavra de Deus, opera no nosso coração para que sejamos então quebrantados pela palavra. Não importa quão eloquente seja o pregador, se o coração não for aberto, a palavra não vai ser recebida. Deus precisa quebrantar o nosso coração. Veja, não é isso o que os evangelhos ensinam para nós? O próprio Jesus disse que quando vier o Espírito Santo, o Espírito convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo precisa convencer-nos no nosso coração de que somos pecadores e de que precisamos do Salvador. Portanto, queridos, veja, nós percebemos aqui uma iniciativa divina. A salvação emana do propósito do próprio Deus, é uma iniciativa de Deus. Não é resultado dos méritos humanos, da ação humana. Não é algo que parte, sabe, do instinto humano de dizer o seguinte: olha, eu preciso de uma salvação. Não. Deus precisa preparar tudo. Deus precisa preparar tudo. Ele envia o pregador, ele envia a mensagem, e pelo seu Espírito, o homem é convencido da verdade. É uma obra divina. É uma obra do Pai.
E o que acontece, irmãos, é que nós vemos aqui o que significa regeneração. Porque quando o Espírito Santo de Deus, ele opera no coração do homem, ou seja, quando Deus ele faz isso e abre o coração do homem está sendo regenerado. É o ato inicial da salvação. É uma mudança da condição do coração do homem para que o homem seja salvo. Deus precisa tocar no coração do homem, como vimos aqui a expressão, e Deus abriu o coração de Lídia. Deus regenerou. Deus mudou o coração dela, para que ela então pudesse receber essa palavra. E aí que acontece então, irmão, um novo nascimento. É aí que a pessoa se torna uma nova criatura. Veja, ela ouviu a palavra, Deus abriu o coração dela, a palavra encontrou lugar e teve ali um novo nascimento. Um novo nascimento. E isso acontece, existe uma doutrina e às vezes mal compreendida, porque realmente às vezes dá um nó na nossa cabeça sobre a eleição e sobre a predestinação. Seja lá como alguém interpreta a forma que acontece, a Bíblia diz que Deus elegeu e que Deus predestinou. Significa dizer que quando Deus chama essas pessoas são quebrantadas pela sua palavra e elas recebem essa dádiva da salvação. Mas uma pergunta que eu faço: o que Paulo estava pregando? Porque o texto apenas diz que ela estava ouvindo e Deus abriu o coração dela para que ela recebesse aquilo que Paulo estava ensinando. Irmãos, Paulo estava falando, podemos até lembrar aqui da ceia, né? E estava falando exatamente o que ele recebeu do Senhor. E o que ele recebeu do Senhor? Que a salvação é uma obra de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, pecadores, para nos reconciliar com Deus. O que ele estava dizendo é que a religiosidade não salva. O que ele estava dizendo é que as práticas do judaísmo não salvavam. O que ele estava dizendo é que o homem não pode, por mais que se esforce e se dedique, ser salvo. O homem só pode ser salvo quando alcançado pelo bem, pela dádiva recebida na cruz, que foi a salvação em Cristo. O homem só pode ser salvo por meio do Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, queridos irmãos, o que precisa estar claro na nossa cabeça? Eu, você, os mais velhos, os mais novos, desde Davi, Dom, Benjamim, que está um pouco distante nessa hora, Levi, que está lá atrás, ainda no colo. Irmãos, como disse Davi, em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós nascemos em pecado. E todos nós precisamos de salvação. E nenhum de nós pode se livrar do pecado por nós mesmos. Nenhum de nós pode pagar essa conta. O pecado destrói. O pecado mata e mata eternamente. O homem não pode resolver isso. Isso só pode ser resolvido em Cristo. E Cristo crucificado. É por isso que Paulo dizia, pregamos a Cristo e Cristo crucificado.
Por que essa ênfase? Porque a salvação só pode acontecer por causa da morte daquele que nos substituiu lá. Então o que Paulo estava pregando para aquelas mulheres que estavam ali? Ora, vocês estão aqui orando ao Deus de Israel. Então saibam que o Deus de Israel enviou o filho dele. E o filho dele morreu. Não porque ele fosse um pecador, mas porque ele estava levando sobre ele os nossos pecados. E nós, crendo no seu nome, crendo na sua obra, recebendo como Senhor e Salvador nosso, obtemos a salvação pelos méritos dele. Era isso que Paulo estava dizendo para aquelas mulheres que estavam ali, na beira daquele rio, no dia de sábado, orando ao Senhor. Mas veja, o verso 14 nos mostra, irmãos, que ela ouviu a palavra de Cristo. O que eu quero dizer com isso? É que a salvação exige ouvir a palavra de Cristo. Embora Deus tenha iniciado a obra, embora Deus tenha feito todo o plano da salvação que foi consumado naquela cruz, e Jesus disse: está consumado. Embora ele tenha chamado os seus e enviado os missionários que ali estavam pregando, aquela mulher precisava responder no seu coração. Nós não temos como, irmão, entender como se dá esse processo. Mas o fato é, a salvação vem dele e o homem precisa responder no seu coração. Deus abriu o coração dela e ela recebeu a Cristo como Salvador da sua vida naquele momento. A graça cedida então, e o resultado foi o arrependimento do pecador. Em uma forma como nós não temos como explicar, irmão, porque acontece lá no coração do homem. Como Deus faz isso acontecer, não sabemos. Mas o que nós sabemos está claro. Tem uma mensagem. Tem um pregador. Tem um ouvinte. O pregador cumpre o papel dele, que é pregar. O ouvinte para ouvir. Deus toca no coração. O pecador ouve e se arrepende. Percebe? O pecador ouve e se arrepende. Aí você fala assim: e se não tem arrependimento? Não tem salvação. Arrependei-vos, disse o Senhor, diz a palavra. Então não cabe a nós explicar como que isso acontece no coração, porque não dá para a gente entender. Mas a gente pode entender que todos esses elementos acontecem de uma forma maravilhosa no coração da gente. Então, a salvação é condicionada pelo arrependimento em relação a Deus e pela fé em Jesus Cristo, como único Salvador e Senhor. A fé é a confiança e a aceitação de Jesus Cristo, com total entrega da vida a Ele. Quando a palavra diz aqui que Lídia ouviu a mensagem, isso aqui não é ouvir de escutar, é ouvir de receber. E ela então demonstrou fé e aceitação. O que acontece aqui, irmãos, é o seguinte: olha, no ato da regeneração, onde ela abre o coração para o Senhor, veja, o Senhor abre o coração e ela abriu o coração para receber a palavra. Acontece aqui, irmãos, o que chamamos de justificação. Naquele momento ela é justificada, ela é perdoada, ela é redimida naquela hora pelo sangue de Jesus. Ela recebe o perdão do Senhor, ela é adotada como filha e ela é declarada justa, justificada. E essa é uma declaração que vem de Deus. Isso não foi pelas suas obras, mas foi pela fé na mensagem que ela ouviu.
E a mensagem dizia, repito, Jesus é o Salvador. Percebe? Quanto ensinamento numa partezinha tão pequena desse relato de Atos. Agora note, vem um sinal. Porque a pessoa que alcançou essa graça do Senhor, ou que foi alcançada por essa graça do Senhor, ela respondeu. E sabe como que ela respondeu? Ela teve um sinal público da prova da sua fé. O texto nos diz, no verso 15, tendo sido batizada, não só ela, mas também os da sua casa. A mulher respondeu, ela confirmou com uma profissão de fé aquilo que aconteceu no seu coração. Amados irmãos, notemos isso. Ela e os membros da sua casa foram batizados. E isso, o batismo, foi uma declaração, um testemunho que ela deu do que estava acontecendo no coração dela. Sabe o que a gente aprende com isso, irmãos? A nossa fé, ela precisa ser testemunhada. Eu tenho fé, mas eu não participo das reuniões com os irmãos para cultuar a Deus. Eu tenho fé em Deus, mas eu não prego a palavra de Deus. Eu tenho fé em Deus, mas eu não vivo nada de Deus. Não é estranho? Ou a gente não deveria achar isso estranho? Irmãos, nós precisamos testemunhar daquilo que acontece no nosso coração. Deus requer isto. Não podemos ficar de braço cruzado em relação às coisas espirituais, às coisas do reino de Deus. Deus requer isto. A mulher ouviu a palavra, recebeu a palavra, entregou-se para Cristo, entendeu a salvação e de imediato ela diz, quero ser batizada. O que me impede? Nada, então é agora, vai ser batizada. Quando diz que os da casa dela foram batizados, irmãos, eu posso entender, e você também, que aqueles da casa dela, de repente, estavam ali ouvindo a palavra também, ou no mínimo, quando ela retorna para casa, ou ela faz um contato com alguém de casa, não dá para saber como que isso aconteceu. Mas os da casa dela foram batizados também. A palavra não ficou só com ela se preocupou em que todos ali tivessem conhecimento. Veja, estou repetindo, não sabemos se todos da casa dela estavam ali, ou se depois daquele momento foram para a casa dela, para esse momento de devoção, ou se os da casa dela foram participar do batismo, e naquele momento da participação do batismo foram ali impactados com o evangelho também, não dá para saber. Então, não considere essas especulações que eu fiz aqui. Fique apenas com o que o texto diz. Ela e os da casa dela, seja lá como foi que isso aconteceu, foram batizados também. O que isso deve surtir no nosso coração de efeito, irmãos, é que teve uma implicação familiar. Como alguém que era, digamos assim, chefe daquela família, ela teve uma influência espiritual na família dela. Onde eu quero chegar aqui, irmão, é esse ponto. Qual é a nossa influência espiritual na nossa casa, na nossa família? Faz alguma diferença a nossa espiritualidade na nossa casa, na nossa família? Ou não faz diferença nenhuma? Ninguém lá nem sabe no que a gente acredita. Qual é o impacto da nossa espiritualidade debaixo do teto, do nosso teto?
Porque essa mulher, ela ouviu. Deus abriu o coração dela. E a partir disso, irmãos, acredita-se até que a partir desse ambiente da casa dela é que se estabelece a igreja em Filipos. Então veja, a obra de Deus é uma obra que produz, que frutifica. E isso depende, irmãos, da nossa disposição. Não podemos ficar de braços cruzados. Não podemos, irmãos. Ela mostrou o fruto da graça, porque nos diz o texto que depois que ela foi batizada, também da família, ela convidou os discípulos. Olha, se vocês me consideram uma crente no Senhor, olha a palavra dela, irmão, que coisa. Se vocês me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Irmão, ela mal se converteu. E ela começou a mostrar frutos, testemunhando da sua fidelidade. Se vocês me consideram fiel, porque ela se considerava fiel, eu me considero fiel. Se vocês me consideram, ficam aqui na minha casa. Está falando de hospitalidade, de serviço prático, de generosidade. Irmão, ela começou a caminhada e a Bíblia dá o testemunho dela, mostrando fruto. Eu quero fazer alguma coisa. Eu não quero ficar com meu braço cruzado. Meu irmão, você às vezes já se pegou assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso parar com esse negócio de ir para o culto domingo à noite. E acabou, não faço mais nada. Não falo de Deus para ninguém, não intercedo por ninguém, não faço mais nada. A minha vida parou nisso. Observe. Essa mulher deu um testemunho. Deu um testemunho da sua fidelidade. Ela procurou continuar estreitando a união com aqueles irmãos. Brigou pela hospitalidade para que pudesse recebê-los. Se dedicou a isso e, como falei e repito, sua casa se tornou o ponto inicial da igreja naquele lugar. Queridos irmãos, só para constar, observe o versículo 40. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Percebe? Ali na casa dela, por causa da disposição daquela mulher, foi um ponto inicial da igreja naquela cidade. Queridos, a conversão de alguém tem ramificações para a comunidade, para a missão. A gente não pode, irmãos, viver para nós mesmos. A gente precisa acordar para isso em nome de Jesus. A conclusão, amados, é que primeiro nós devemos ouvir a palavra de Deus, nos arrepender dos nossos pecados e responder com frutos. Foi isso que a gente viu na vida dessa mulher. Ela ouviu a palavra de Deus, ela se arrependeu dos seus pecados e ela respondeu com frutos. Uma segunda coisa, nós devemos pregar a palavra de Deus, inclusive na nossa casa. Querido, você percebe que para que isso tudo acontecesse, os discípulos estavam procurando um lugar para orar. A nossa vida de adoração, ela precisa fazer uma diferença. Eles estavam pregando, e porque eles estavam pregando, uma transformação aconteceu. Meu irmão, como que vai haver uma transformação na nossa casa se a palavra de Deus não está lá? A palavra de Deus não está na nossa mesa.
não está na sala da nossa casa, não está no nosso quarto. A palavra de Deus não está em momento nenhum na nossa vida. Como nós podemos esperar ver transformações, ver milagres acontecendo, se ninguém escuta a palavra de Deus da nossa boca? E devemos nos dedicar, irmãos, para que haja crescimento espiritual também na nossa casa, como essa mulher fez. Querido, se Deus abriu o nosso coração, eu creio que abriu. Como fez com Lídia, que a gente possa viver em adoração, uma vida de fé e de serviço a Deus e ao próximo. Que possamos, irmãos, manifestar uma fé verdadeira, com nossa vida transformada, servindo, quer no nosso lar, quer em qualquer lugar, irmãos, que estivermos. E para encerrar definitivamente, irmãos, algumas verdades que devem estar no nosso coração. O crente regenerado é uma nova criatura em Cristo. E a vida do crente regenerado é marcada pela obediência e pelo serviço a Deus. Uma outra verdade, o novo nascimento, a justificação, ser reconhecidos como eleitos de Deus que foram alcançados por essa graça, ter recebido o dom do Espírito Santo, ser selado por Ele, assegura ao salvo a permanência na graça. Meu irmão, guarde uma coisa no seu coração: se você é um eleito de Deus alcançado por Ele, nada pode separar você do amor de Deus. Você pertence a Ele, você é um salvo nele e você é guardado por Ele. Então, meu irmão, tendo essa dádiva, vamos viver essa fé em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, obrigado, porque um dia nós ouvimos a Tua palavra como Lídia ouviu. Um dia, ó Deus, fomos tocados pela Tua palavra como ela foi. Um dia, Senhor, o Senhor despertou o nosso coração como despertou o dela. E um dia, Pai, nós também fomos batizados como ela foi. Louvado seja o Teu nome. E agora, Deus, queremos viver conforme ela viveu. E o Senhor tem nos chamado para viver. E de lá para cá, todos os seus seguidores viveram, tendo o coração aberto para praticar a Tua palavra, para servir ao Senhor e aos nossos irmãos, anunciando também agora essa mesma palavra, para que outros sejam alcançados por ela. Em nome de Jesus, ó Pai, que se cumpra isso em nossa vida, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor.